Fala pessoal, Miguel Tobias aqui. Esse aqui é o meu canal do YouTube e antes de nós podermos ir direto para o tema do vídeo, quero te lembrar de clicar no botão aqui embaixo, se inscrever, curtir esse vídeo, assim você fortalece meu trabalho, me ajuda a me manter motivado a estar produzindo mais conteúdo de qualidade para você. Quero te lembrar também de me seguir nas redes sociais, provavelmente deve ter um link aqui na descrição desse vídeo, lá você pode ter um contato direto comigo. O tema de hoje, como você pode ver na, na descrição do vídeo, no título do vídeo, é Você não tem TDAH. Com certeza você já sabe que esse termo está muito popularizado hoje em dia. E muitas pessoas se autodenominam com transtorno de déficit de atenção, muito pelo fato de que elas têm sintomas e reflexos muito similares a de uma pessoa com TDAH. Mas, para que a gente possa entender um pouco melhor, eu vou te contextualizar do que de fato é o TDAH, mas de uma forma mais simples para que possa ficar de fácil entendimento para todas as pessoas que estão e que irão assistir esse vídeo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno caracterizado principalmente por uma baixa produção residual de dopamina. É como se fosse uma deficiência neurobiológica. Não é uma deficiência, mas falo dessa forma para ficar de fácil entendimento. O que acontece? Todas as pessoas têm um nível, uma produção residual de dopamina, que se estiver ajustada, ela se mantém em uma determinada altura, digamos assim, se você estiver utilizando um gráfico para medir isso. Uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem essa produção um pouco menor, certo? Essa produção é um pouco mais baixa. E por conta dessa falta de produção de dopamina, fica mais desafiador manter o foco em determinadas atividades que precisem de atenção por um determinado período de tempo, certo? Mas o que acontece? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o transtorno de déficit de atenção não é uma falta de atenção. Inclusive, já muitas pessoas têm o consenso, têm o entendimento de que o problema de uma pessoa com déficit de atenção, na verdade, é o excesso de atenção. Por que acontece? Quando você precisa se controlar em uma tarefa e você não é uma pessoa que tem problema com déficit de atenção, você vai conseguir se manter concentrado nessa tarefa e meio que ignorando. A sua mente vai ignorar as outras coisas que tem à sua volta. Uma pessoa com transtorno de déficit de atenção tem, ela, na verdade, ela não tem um filtro em relação às informações do ambiente que não são pertinentes nesse momento. Então, é como se uma pessoa com TDAH, ela tivesse alerta a todas as coisas que estão acontecendo em volta dela. Isso só não acontece quando em alguma determinada atividade que dá um hiperestímulo para o TDAH, que faz a produção de dopamina do TDAH ir lá em cima, aí ele entra em um estado chamado de hiperfoco. Agora, se você se identificou com essas coisas que eu tô falando, no caso, por exemplo, não é só uma questão de hiperfoco ou se distrair com outras coisas, ou perda de memória recente, você precisava fazer alguma coisa agora e aí você vai fazer e já esquece. Se você se identificou com essas características, mas você nunca fez um exame, você nunca procurou um neurologista para saber se de fato você tem TDAH, muito provavelmente a sua dopamina apenas esteja desregulada. O que isso significa e o que pode ter levado a você estar com a sua dopamina desregulada? Significa que nos dias de hoje, nos dias em que nós vivemos hoje, nós temos um excesso de estímulos de todos os lados. É de televisão, rádio, celular, computador, ambientes em que vivemos, inclusive, mas principalmente por conta de tecnologia, redes sociais. Nós somos estimulados por determinadas empresas que dependem exclusivamente de atenção para poder se manter no mercado, para poder se manter lucrando, faturando.
Essas empresas sabem como funciona a mente. As pessoas que trabalham com marketing dessas empresas sabem exatamente como funciona a mente. Então elas vão estar constantemente brigando pela sua atenção. O que que isso leva? Quando uma empresa, não vou me especificar necessariamente sobre empresa, mas quando existe algo que provoca um hiperestímulo e tá brigando pela sua atenção o tempo inteiro, o seu cérebro vai se acostumar, inevitavelmente, com esse excesso de estímulo. Então, quando você não tiver esse excesso de estímulo, você vai ter uma coisa que a gente chama de abstinência, que é a falta daquele estímulo. Então, muito provavelmente você não tem TDAH e você se autodeclara com TDAH porque você está viciado em estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos sensoriais. Muito provavelmente você está com seu sistema dopaminérgico viciado. O que fazer então para saber se de fato você tem ou não tem TDAH? A primeira coisa é você abandonar a ideia de que você tem. É descartar essa ideia, caso você não tenha feito nenhum tipo de exame em relação a isso. A segunda coisa, procurar por uma terapia. Você precisa entender que terapia não é coisa pra gente maluco, ao contrário do que muita gente pensa. Terapia é um processo de autoconhecimento. Fazendo a terapia, você vai mudar hábitos e entender coisas que podem estar estimulando você ter desenvolvido, estimulando para você ter os mesmos sintomas de uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção. Por que acontece? Se você apenas tiver sintomas semelhantes a uma pessoa com déficit de atenção, mas não tiver certeza e você não eliminar da sua vida as coisas que estimulam você ter esses sintomas, talvez isso possa atrapalhar muito sua vida, entendeu? Desculpa, eu dei uma boiada aqui agora. Pensei no que falar, mas escutei um barulho aqui. Bom, então o que acontece? Às vezes você tá achando que você tem TDAH e você não tem. Você tá sofrendo à toa na sua vida de graça. O que eu aconselho? Procure uma terapia, faça as mudanças necessárias na sua vida para que você tire essa cortina de sintomas que talvez esteja fazendo você acreditar que você tem déficit de atenção e você não tem, porque o déficit de atenção não é simplesmente a falta de atenção ou a dificuldade de se concentrar, é muito mais do que isso. E então você procura um neurologista e aí, se for necessário, você começa, se você de fato for diagnosticado com déficit de atenção, você começa um tratamento para poder controlar isso, porque se você de fato tiver déficit de atenção, saiba que isso não tem cura. Mas também não é o fim do mundo, também não é um bicho de 7 cabeças. Se você buscar autoconhecimento, aprender a lidar com isso, você vai viver uma vida normal. Vai ter seus desafios? Vai, mas todo mundo tem desafio. Isso não é um motivo para se vitimizar. Mas você sabendo lidar com isso, você pode até ter muitas vantagens, porque, ao contrário, por exemplo, de uma pessoa que não tem déficit de atenção, você tem aquele estado de hiperfoco que eu comentei. Então, se você aprende a controlar isso e direciona seu hiperfoco para coisas que são importantes, que você precisa fazer, você pode se beneficiar muito com isso. É isso aí. A gente encerra o vídeo por aqui. Ah, e antes que eu me esqueça, somente médico pode diagnosticar o TDAH. E eu falo isso porque eu sei que existem profissionais de outras áreas que se dão a liberdade, sem respaldo legal, de dizer que alguma pessoa tem TDAH, inclusive pessoas da área da pedagogia, que eu já vi falando que eu posso dizer se uma criança tem TDAH ou não. Não, não pode. Por lei, não pode. Tem competência para fazer isso? É outra história. Eu não estou dizendo que
uma pessoa da área da pedagogia não consiga identificar isso, mas de fato não tem respaldo legal. Discorde de mim aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. Lembrando de se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais para a gente poder ter um contato mais próximo. Tamo junto.